Jesus, minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação. Em Jesus não temo o mal e a morte. Em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus meu barco rumo ao norte. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Amém, Jesus. Eu gosto muito desse hino, né? Graças a Deus, hein, Jesus? A cada dia nós vamos vivendo, né? Na presença dEle, cada dia Ele fortalece nós, né? Sem a presença dEle, nós não somos nada, né? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. É? Então, vamos cantar o hino de número 370, então. Grato a Ti, né? Cada dia nós estamos mais grato a Ti, né? Grato por nós estar aqui na casa do Senhor, louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus, né? Então vamos cantar o hino de 370. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim. Por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor. Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor. Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor. Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Amém. Muito bonito esse hino, né, irmãos? Nossa, eu amo esse hino. Muito lindo. Deus abençoe. Paz do Senhor, irmãs. Vou ler o Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele me inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha
e firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico e um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Vamos orar, amor. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te adoramos, te louvamos e te glorificamos nesta noite, Senhor, por este momento tão especial, Senhor, meu Deus, que estamos aqui reunidas, Senhor, meu Deus, num só propósito, Senhor, meu Deus, de te adorar, de te louvar e te glorificar, Senhor. O Senhor nos tirou, Senhor, meu Deus, do lamaçal de lama, Senhor. Nos deu um hino novo, Senhor. Colocou um cântico novo sobre os nossos lábios, Senhor. Por isso estamos firmes, Senhor, porque, Senhor Jesus, o Senhor é a nossa rocha, Pai. E nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né, irmãs? Louvado é o nome do Senhor. O Senhor é aquele em que coloca um cântico novo na nossa boca, né? A cada dia o Senhor renova as nossas forças, né? Esperei com paciência no Senhor, né? Glória a Deus por isso. E Ele tem ouvido o nosso clamor. Todos os dias nós temos colocado na mão do Senhor as nossas petições. E o Senhor tem nos ouvido, tem respondido, né? Às vezes não é o nosso tempo, é o tempo de Deus, né? Então, esperei com paciência no Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãs, às vezes eu fico assim, pensando, meditando na palavra de Deus. Deus é tão maravilhoso conosco, né? Nosso Brasil é um país tão abençoado. Esses dias eu estava conversando com meu esposo, e o meu esposo não é brasileiro, ele é português. Ele vem para o Brasil, já tinha 17 anos. E lá ele e a mãe dele eram testemunha de Jeová. E para eles poderem, irmãs, ler a palavra, se congregar, se unir para a oração, era tudo escondido. Mas no sigilo total. Ninguém jamais podia desconfiar que eles eram testemunha de Jeová. Que eles serviam a Deus. Da maneira deles, mas eles serviam a Deus. Liam a palavra, né, oravam pelos outros. Glória a Deus por isso, né, irmãs? A gente não pode muito discriminar placa de igreja, não é verdade? Mas nós temos tanta liberdade para louvar o Senhor, né? É tão bom estar na casa do Senhor todos os dias, louvando, agradecendo o Senhor pela sua infinita misericórdia para conosco. Glória a Deus. Irmãs, a irmã Elisângela, ela foi viajar, né? Ela e o pastor, e o menino e a irmã. E ela pediu as nossas orações, né? Hoje é a confraternização deles, né? Lá, com o irmão dela, né? Que ele, formatura dele. E ele vai para missões, né? Então, eles foram lá se confraternizar hoje, né? E que eles possam ser grandemente abençoados naquele lugar. A família dela toda vai estar lá, os pais dela vieram, já foram direto para São Paulo, né? Então, que ela pediu também as nossas orações, que a gente possa estar intercedendo por eles, né? E que Deus possa abençoar grandemente a vida deles lá. E grandemente a nossa aqui também, né, irmãs? Porque a igreja continua, né? O nosso culto continua para a honra e para a glória do Senhor Jesus. A irmã quer cantar um hino? Pode vir, irmã. Está com a oportunidade de louvar o Senhor. Irmão Isaac, número 2. Saúdo a todos com a paz do Senhor. E cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Nós vamos louvar o nome do Senhor com o hino Nascer de Novo. Aleluia, Jeová, glória a Deus.
foi uma procura, com a alma cheia de agruras, eu chorava tanto. E tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desenganos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam do meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. E então queima, Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa, Jesus, deixe a minha alma pura. Toca, Jesus, toca, toca fundo no meu ser. Do seu amor nos surpreenda. Quero sentir sua presença, nos seus abraços de poder. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, meu Pai. Toda honra, toda glória do Senhor, Pai. Salvador. Glória a Deus, meu Pai. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam do meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. E então queima, Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa, Jesus, deixe a minha alma pura. Toca, Jesus, toca, toca fundo no meu ser. No seu amor nos surpreenda. Quero sentir sua presença, nos seus abraços de poder. Glória a Deus. Nós agradecemos a oportunidade. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus, né, irmãs? Só Jesus para limpar os corações, né? Somente Jesus, né? É Ele que limpa os corações, é Ele que tira a amargura, é Ele que renova as nossas forças, né? Então venha para Jesus, né? Abra seu coração, coloca tudo na presença de Deus, que Deus é aquele que entra, que limpa os corações, né? Glória a Deus, aleluia por isso. Eu quero chamar a Laurinha para louvar o Senhor também com o hino, e nós vamos orar para recolhimento das ofertas. E logo após nós já vamos passar para a irmã Simone, que vai testemunhar. Aleluias. Nós somos gratas a Deus, né, irmãs, por esse testemunho, né? O Senhor colocou no coração da irmã Elisângela esse trabalho tão maravilhoso e tem sido edificante para as nossas vidas. Cada quarta-feira, irmãs, quinta-feira, eu saio daqui glorificando o nome do Senhor.
né? Por saber que Deus é aquele que cuida da gente. Às vezes a gente olha no rosto de cada irmã, a gente não sabe as aflições, as angústias que cada uma passou já, né? Mas glória a Deus, eu glorifico a Deus, porque quando a gente levanta as nossas mãos e aceita Jesus na nossa vida, tudo muda, né? Louvado é o nome do Senhor. Então nós somos gratos a Deus por esse trabalho tão maravilhoso que edifica as nossas vidas. Glória a Deus. Vamos orar então, irmãs, pelas ofertas? Pai querido, nesta noite nós te glorificamos e te exaltamos, porque até aqui, Pai, o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Continua abençoando o decorrer deste culto, Pai. Continua abençoando grandemente o testemunho da tua serva, Jesus querido. Receba nessa noite, Pai, todo o nosso louvor e nossa gratidão a ti, Espírito Santo. E abençoa, Senhor meu Deus, o recolhimento dessas ofertas, que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome, e que o Senhor venha abençoar cada uma das tuas servas que vão contribuir esta noite, Pai. Que o Senhor venha abençoar os celeiros de cada uma, Senhor. Que o Senhor venha abrir as janelas dos céus, suprir todas as necessidades, Pai. Abre as portas, Senhor, para aqueles que estão desempregados. Sustenta as vidas, Senhor, meu Deus. Pai, nós te pedimos, Pai, porque cremos no agir do Teu Espírito Santo. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento as irmãs com a paz do Senhor. Tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado.
preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém. Glória a Deus, né, irmãs? A Laurinha é uma bênção, né? Uma jovem no nosso meio. Glória a Deus. Eu quero chamar a irmã Maria Dia, chamar a Simone aqui, né? Para o nosso testemunho de gratidão a Deus. E a irmã Maria estará orando pela Simone. Paz do Senhor para a igreja. Essa filha do nosso pai, nossa irmã. E o Senhor vai usar ela nesta noite, como tem usado as demais. Vamos orar? Bendito e soberano Deus e Pai celestial. Estamos diante da tua santa e gloriosa presença, Pai. Sabemos que a tua presença é importante em nossas vidas, Pai Santo. Em qualquer reunião, em qualquer lugar que nós te encontrarmos. Nada somos sem a tua presença, Senhor. Dirige, ajuda nós, cuida da tua filha. Usa ela com poder, Senhor, porque tudo que temos vem de ti. A sabedoria, meu Deus e meu Pai, do teu Espírito Santo é tudo em nossas vidas. Abençoa a tua igreja do modo geral. Também colocamos neste momento, ó Pai Santo, nesta hora, o teu filho, o casal. Ah, Pai Santo, o pastor Elisângela e sua família. Ah, Senhor, essa família querida que o Senhor tem cuidado tanto. Tem colocado, meu Senhor, tantas responsabilidades sobre os seus ombros. Nos dá graça, fica conosco, meu Senhor. Usa cada mente nesta noite para aproveitar os mínimos momentos das nossas vidas, para praticarmos, meu Senhor, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Usa, meu Senhor, mais uma vez a tua filha. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Paz do Senhor a todos. Eu estou um pouquinho nervosa, já vou logo dizendo, gosto de conversar bastante, de falar, mas estar aqui na frente com o microfone não é a mesma coisa, com certeza. Eu acho que o meu testemunho é um pouquinho diferente dos demais que eu já ouvi até então, porque eu não tenho tanto tempo assim de convertida como a maioria das irmãs aqui. E eu entendo também que uma real transformação na minha vida mesmo, um amadurecimento cristão, começou a acontecer de poucos anos para cá. E para vocês entenderem um pouco como é que isso funcionou, como é que eu vim parar aqui, da onde que eu vim, eu tenho que começar lá atrás, lá no Rio de Janeiro, que foi a cidade onde eu nasci. Então, eu nasci há 47 anos atrás, lá no Rio. Eu não vim de uma família evangélica, né, como eu disse. O meu pai é alagoano. Eu não conhecia a família do meu pai, porque ele ficou órfão muito cedo. E ele foi parar no Rio porque ele era da Marinha. E acabou ficando por lá, conheceu minha mãe lá, casou e por lá ficou. A minha mãe era uma família católica. A minha avó era muito católica. Então, eu era uma neta bem apegada à minha avó e tenho muitas recordações, muitas lembranças da minha infância com a minha avó. Minha avó tinha um quartinho na casa dela,
com muitos santos, imagens de santo, e ela tinha um momento, todo dia, que ela ia para aquele quarto, fazer as orações, as rezas dela, e era um ritual que ela fazia, e eu aprendi, eu via ela fazendo aquilo. Na minha casa, na minha infância, eu não me lembro muito, na verdade, de ouvir os meus pais falando de Deus para mim e para os meus irmãos. Eu estudei numa escola católica também. O meu pai e a minha mãe, nós éramos humildes, de uma família bem humilde, só que os meus pais sempre se empenharam muito em dar o melhor estudo para a gente. Tudo que eles faziam, meu pai trabalhava bastante, a minha mãe ficava em casa cuidando de nós. Eu tenho uma irmã mais velha, um irmão mais novo, né? Nos três, sou filha do meio. E o meu pai, ele sempre se empenhou muito para a gente estudar bastante e colocou a gente numa escola católica, que era uma escola renomada lá no Rio. E a educação cristã que eu tive na minha infância veio dessa escola, uma escola de freira mesmo, daquelas que mede o tamanho da saia, vê como é que está o teu cabelo, menina não pode ficar perto de menino, esse tipo de coisa. Então, durante a minha infância, eu me lembro de conhecer a Deus, mas eu não me lembro de conhecer Jesus. Eu sabia a história de Jesus, sabia que teve um Jesus que carregou uma cruz, que foi maltratado, mas eu não me lembro de saber o porquê daquilo, porque eu vi uns filmes também que contra a saga dele e tal, mas eu não tinha um conhecimento do que aquilo ali significava. E assim foi a minha infância, eu fui crescendo dessa forma. O meu pai e a minha mãe foram uma família muito carinhosa conosco, né? Demonstraram muito amor, mas, ao mesmo tempo, eles eram bem rigorosos com as regras em casa. Obrigada. Bem rigorosos. Eu tive uma adolescência bem rígida na minha criação, digamos assim, né? Quando a gente é criança, a gente não percebe muito isso, porque a criança, né? A criação da minha época não se compara com o que é hoje, né? Eu não tinha a liberdade que as crianças hoje têm, mesmo morando no Rio de Janeiro, que é tido como uma cidade grande, que talvez as irmãs aqui achem que lá é uma cidade mais evoluída, que todo mundo faz o que quer, que as pessoas têm mais liberdade, mas na minha época não era assim. A minha criação não foi dessa forma. Eu ficava dentro de casa, eu não brincava na rua, eu não tinha muitos colegas, nada disso. Além disso, eu me sentia uma criança feia. Eu usava óculos, eu era dentuça nessa época, eu era bem assim... Eu tinha isso em mim, sabe? Eu achava que eu era uma menina que eu não chamava atenção, que os coleguinhas não gostavam de brincar comigo, esse tipo de coisa. E eu hoje entendo que o inimigo meio que se aproveitava disso em mim naquela época, mas naquela época eu não sabia disso. Então, eu fui crescendo assim. Além disso, quando eu falei que eu era filha do meio, sou filha do meio, isso daí tem um porquê também, que isso... alguns estudiosos acham que isso daí tem uma relação aí na psicologia, que o filho do meio que se acha menos amado pelos pais, né? Tem o primogênito, tem o caçula, e o do meio é um pouquinho mais excluído. Hoje eu sei que não é assim. Na verdade, eu sempre soube que os meus pais me amavam igual os meus irmãos. Tudo que eles davam para os meus irmãos, eles davam para mim também. Tudo era exatamente igual. Até o refrigerante... Quando tinha um refrigerante em casa, né, como eu disse, nós éramos bem humildes, era igualzinho, os 3 copos, um para cada um. Tudo era igual, mas eu me sentia menos querida naquela época. E quando eu ia conversar, falar isso para eles não entendiam. Eles falavam, isso é coisa de criança, isso é bobeira, mas dentro de mim não era. E eu fui crescendo assim, e eu acho que o inimigo ia se aproveitando disso, me fazendo sentir inferior. E eu fui chegando na adolescência dessa forma. E o meu pai e a minha mãe, na adolescência, a gente vai tendo outras vontades. A gente quer sair, né? A gente quer namorar, quer começar a ir no cinema, coisas assim. E os meus pais não deixavam, porque o meu pai, ele achava que a gente tinha... Na verdade, eu acho que ele acha até hoje isso, que a gente tinha que estudar, que se eu começasse a namorar, eu ia me afastar dos estudos... E ele queria criar a gente para ser independente. Ele falava para mim,
você vai crescer e vai ser uma profissional independente. No dia que você casar, tiver sua família, você não vai depender de ninguém. Era isso que ele dizia. Então, você tem que estudar, você tem que se dedicar. E isso daí vai ficar para depois. Não pensa nisso agora. Pensa nos seus estudos, pensa nos seus estudos. Ele falava isso direto. E eu ia conversar com a minha mãe. Mãe, mas tem um menino na escola e tal. Eu via as minhas meninas saindo, se divertindo. Eu queria ir no cinema, mas não é nada demais. A minha mãe me ouvia, me entendia. Vou falar com seu pai. Quando ela chegava, eu tinha falado com meu pai, ela mudava totalmente. Aí ele já mudava o pensamento. Não, e tal. Falavam com carinho, falavam explicando e tudo mais, mas o assunto morria ali. E cada ser humano tem uma forma diferente de reagir a essas coisas, né? Uns ficam revoltados, saem batendo a porta, resolvem se rebelar, cometem atitudes aí, N's por aí, né? Eu não, eu sempre fui uma filha que respeitei, nunca levantei a voz para os meus pais, nunca desobedeci, mas dentro de mim aquilo foi criando uma revolta, porque eu não achava justo, eu queria, eu tinha vontade, eu não estava fazendo nada de errado, né? E aquilo foi me revoltando, e tudo que eu passei a pensar era que eu ia ser independente mesmo, e que o dia que eu não aguentasse mais, eu ia crescer, e eu ia sair de casa, eu ia ter a minha própria vida. Eu não ia mais me submeter a essas regras. Só que naquele momento eu não poderia fazer isso, né? Eu era menor de idade. E o meu pai, mesmo sendo carinhoso, né, mesmo dando tudo que a gente precisava e conversando e tudo, não entendia essa diferença. Na verdade, ele tinha medo. Hoje eu sou mãe. Então, quando a gente tem os nossos filhos, né, a maioria aqui tem, a gente entende o que é a cabeça do pai e da mãe. Mas naquela época eu não tinha, então eu não conseguia entender isso, né? Ele tinha medo. Ele tinha medo de eu me envolver com pessoas que não iam me fazer bem. Ele tinha medo da violência do Rio de Janeiro, então ele ficava prendendo a gente e tudo mais. Só que, na verdade, isso daí acabou fazendo um efeito contrário, porque não me preparou, nessa época, no final da minha adolescência, não me preparou muito para a vida, né? Porque ele me prendeu demais. Isso repercutiu lá na frente também, né? Eu já vou chegar lá. E eu fui crescendo dessa forma, vou ser independente, vou ser independente. Além disso, também, a minha família, o meu pai e os meus irmãos hoje, os 3 se formaram em engenharia. É uma família de engenheiros, eles eram bem espertos, assim, bem inteligentes para cálculos, para matemática, para tudo isso. E eu hoje também sou, mas na época eu também não era. Eu era mais assim, devagar, sabe, para entender. E às vezes o meu pai explicava certas coisas, eu não conseguia entender, explicava certas coisas, também não conseguia entender. E ele não tinha paciência, e hoje eu me pego fazendo a mesma coisa com os meus filhos. Olha só a herança, né? O pastor Anderson fala muito disso, da nossa herança, né? E é isso mesmo, e hoje eu me vejo fazendo a mesma coisa às vezes, mas o meu pai não tinha essa paciência, e às vezes falava certas coisas duras para mim, com relação como é que ia ser o meu futuro, se eu não conseguia entender, que não sei o quê, que não sei o que lá, e dentro de mim eu ficava pensando, eu vou provar que eu vou conseguir, eu vou provar que não vai ser assim, eu vou provar isso, vou provar aquilo. E foi o que eu fiz. Eu fui crescendo, adolescente, terminei a escola, passei no vestibular, graças a Deus, o meu estudo, né, na escola me fez passar no vestibular, fui fazer faculdade de nutrição na UFRJ. Entrei para a faculdade, minha faculdade era período integral, e entrei para a faculdade com 17 anos, e mais uma vez eu me vi num período de faculdade com as mesmas regras dentro de casa. Eu estudava o dia todo, das 7 às 5, então eu não trabalhava. Por causa disso, eu não tinha horário para trabalhar, eu ia ter que esperar me formar para poder trabalhar. Minha faculdade, a não ser que eu trabalhasse à noite, mas também meu pai jamais ia permitir isso. E eu me vi fazendo toda uma faculdade sem sair, sem namorar, sem me divertir, e esse tipo de coisa. E eu esperando me formar para trabalhar, para ser independente, para ganhar o meu dinheiro. Tudo que eu queria era isso, me formar, trabalhar e ter o meu dinheiro. Quando chegou o final da faculdade, o último período, que a gente já está ali, na minha faculdade, o último período é só estágio. Você não tem praticamente que estudar nada, você fica só frequentando
horários alternados. O meu pai achava que eu já estava estudando pouco, que eu já estava há muito tempo assim, sem fazer nada, e ele começou a dizer que eu tinha que estudar para um concurso, e que o rumo era um concurso. Não, você tem que fazer um concurso, o concurso é o futuro, que não sei o quê. Sempre, na verdade, ele queria o meu bem, e ele queria o meu bem, e hoje eu entendo isso, e ele me ajudou, inclusive, a ser o que eu sou, né? Eu agradeço e louvo a Deus por isso. Num caminho meio assim, meio esquisito, mas deu certo no final das contas, né? Mas tinha que fazer um concurso, e ele achava que o concurso, inclusive é verdade, é muito difícil de passar. E ele abriu o jornal lá e me apontou um concurso lá e achou que eu não fosse passar. E era um concurso da Polícia Rodoviária Federal. E ele não sabia que nas minhas fantasias de criança, eu queria ser policial mesmo, eu sempre sonhei em ser policial. Nas minhas fantasias lá, mas eu queria ser uma policial disfarçada. Eu assistia aquele seriado, não sei se aqui alguém aqui vai lembrar, Anjos da Lei, que você se infiltrava numa escola, numa faculdade, e aí tinha um caso lá, um episódio, e depois, no final do capítulo lá, a pessoa revelava que era o policial e saía prendendo lá quem tinha descoberto que era o bandido. Esse era o meu sonho. Então, eu ficava visualizando isso na escola, que eu estava na sala de aula, mas, na verdade, eu não era uma aluna, eu era uma policial disfarçada. Eu ficava assim. Mas eu nunca imaginei que, na minha casa, os meus pais iam permitir que eu fosse uma policial, porque a minha mãe tem pavor de arma. Nunca foi tocado nesse assunto lá em casa. E meu pai abriu o jornal e apontou lá, aqui, vai ter esse concurso aqui, ó, a Polícia Rodoviária Federal. Faz para você ver só como é difícil. Você vai fazer e vai ver, é difícil. Você não consegue passar de primeira, você precisa estudar. Falei, tá bom, pai, eu vou fazer. Faltava um mês para a prova. E era um concurso nível médio nessa época, não é como é hoje, isso foi em 93, eu estava no final da faculdade, e era só para o Rio de Janeiro. Nessa época, o concurso era regionalizado. E eu me inscrevi para esse concurso e passei. Passei, e aí ele não queria mais que eu ficasse. Ele falou assim, opa, mas você não vai ficar nisso daí não, e tal, é perigoso. Eu falei assim, agora eu vou até o fim. Só que eu fui chamada só depois, a minha turma foi chamada só em 95, porque era dividido assim por classificação, né? E eu me formei na faculdade, fui trabalhar num hospital com nutrição, trabalhei em umas escolas também, fui levando a minha vida. Entrei para a Polícia Rodoviária em 95 para 96, fiz minha academia, a minha vida foi mudando, e aí eu fui percebendo, na verdade, eu tinha que ter falado isso antes. Quando eu disse aqui que o meu amadurecimento cristão começou de uns anos para cá, é porque agora, coisa de pouco tempo mesmo, é que eu consigo perceber que mesmo assim, não sendo evangélica, não sendo convertida, não entendendo quem era Jesus, não estando na presença de Deus, agora eu consigo olhar para trás e ver como Deus sempre cuidou de mim. Porque tudo isso que eu estou contando, eu passei por várias situações que eu poderia ter me dado muito mal. E Deus estava sempre cuidando de mim. Deus sempre cuidou de mim, assim, para eu respeitar os meus pais, mesmo eu tendo tudo para me revoltar e talvez ter ido para um caminho torto. Eu nunca fiz isso, mas eu nunca relacionei isso com Deus, até porque eu não tinha esse hábito em casa, né? Essa prática em casa, né? Eu conhecia Deus, eu rezava nessa época. Eu rezava como Deus me protege, Deus me ajuda, Deus me faz arrumar um namorado, Deus faz meu pai mudar, Deus faz com que eu consiga sair. Esse tipo de coisa, coisas meio vazias que na época era o que eu tinha na minha cabeça, né? Não era o que eu sou hoje. E Deus cuidando de mim, Deus me guardando. O fato de eu não ter esse diálogo na minha casa, dos meus pais não entenderem isso que eu sentia, me fez com que eu me afastasse um pouco deles, no sentido de conversar. Porque quando eu ia conversar, me expor, isso que eu achava, isso que eu queria, eles não entendiam. Então, a gente não conseguia conversar. Eu acabava guardando para mim. O que começou a acontecer com isso? Eu comecei a me abrir com colegas. Colegas da faculdade, colegas na academia de ginástica que eu frequentava, colegas que eu conhecia. Eu sempre fui uma pessoa de fazer muita amizade. Aonde eu ia fazer amizade.
Chegou uma época no Rio de Janeiro que aonde eu ia, tinha gente que me conhecia. Eu ia no shopping, tinha gente que me conhecia. Eu ia no quiosque tomar água de coco, o rapaz me conhecia. Na faculdade, um monte de colega. Na academia, um monte de colega. No bairro, um monte de colega. Aí, por aí vai. E nesse ponto, eu era bem diferente deles, porque os meus pais não têm amigos. Na minha casa, não ia ninguém. Então, eu era diferente deles nesse ponto. Mas isso foi me fazendo me aproximar de colegas e me afastar da minha família. E isso não é bom. E isso daí poderia ter me colocado em situações muito ruins. Só que Deus me guardou tanto nisso, que eu nunca me vi numa situação de perigo. Porque eu nunca... eu tinha colegas, eu tinha um grupo de amizades que não era muito legal para mim. Não é que não era muito legal porque eles eram pessoas ruins, não eram criminosos, mas eram pessoas do mundo. Né? E hoje a gente sabe a diferença do mundo para o cristão. Eles eram pessoas do mundo. Mas eu nunca me deparei com situações que poderiam ter me colocado numa situação difícil. Por exemplo, ninguém me ofereceu uma droga. Eu nunca estive num lugar que uma pessoa ficou fazendo a minha cabeça para isso. E talvez, na época, eu poderia estar tão vulnerável, tão fragilizada, que eu poderia ter caído nessa. Eu não tinha esse entendimento. Né? E Deus sempre me guardou. Esse é um exemplo que eu estou dando. Eu ficava muito tempo na rua durante o dia, porque de noite tinha que estar em casa. Eu tinha horário para chegar, não podia sair à noite, era proibido. Mas durante o dia eu podia sair para onde eu quisesse. Ninguém nem perguntava onde eu estava. Então, eu saía de manhã e chegava em casa de noite. Eu nunca fiz nada errado, mas eu saía de manhã e chegava em casa de noite. E daí eu podia ficar andando para cima e para baixo e tal. E aí, coisas podem acontecer, mas Deus sempre cuidando de mim. Hoje eu consigo ver isso. Na época eu não sabia. Aí eu entrei para a polícia e aconteceu uma situação em 98. Algumas situações aconteceram na polícia, na verdade, tiroteio, perseguição, e Deus foi me protegendo, me guardando, mas eu sempre, na época, achando que aquilo ali era normal. A partir do momento que você é policial, vai acontecer um tiroteio. Né? Acontece com quase todo mundo. Você vai perseguir um carro, então você vai andar em alta velocidade, isso daí também é normal. Então, para mim, aquilo ali era normal, a minha vida é normal, né? Era o que eu achava. E em 98, num dia de folga, na verdade, eu trabalhava 24/72, não foi nem na polícia, eu fui atropelada numa rua de alta velocidade lá no Rio de Janeiro. E Deus foi tão bom comigo que eu fui atropelada e o carro me jogou no muro. E eu bati a cabeça no muro e caí no chão. E uma testemunha lá, que na verdade, hoje eu nem sei quem é, disse que eu levantei e falei o meu telefone e desmaiei de novo. Só levantei para falar meu telefone. E desmaiei. E aí eu fui acordar no hospital já. E não lembro de mais nada. E nessa situação eu quebrei a cabeça, na verdade. Não foi nada assim, que a minha cabeça ficou aberta, né? Mas eu quebrei a cabeça aqui, eu estourei um ouvido, eu perdi o olfato. Até hoje tem certos cheiros que eu não sinto. E isso fez um revertério assim na minha vida. Porque eu achava que eu ia morrer, na verdade. Eu fiquei bem fragilizada, bem mesmo. E o rapaz que me atendeu no hospital, como eu tinha quebrado a cabeça, eu levei vários pontos aqui, ele cortou praticamente todo o meu cabelo. E eu tinha o cabelo lindo. Eu chamava muita atenção com o meu cabelo. Sempre todo mundo elogiava o meu cabelo. E como eu estava na PRF, e na época... Hoje já tem poucas mulheres policiais. Na época, imagina, né, há 20 anos atrás, eu era a única mulher na Ponte Rio-Niterói, que era o lugar onde eu trabalhava. Então, eu chamava muita atenção, as pessoas falavam de mim, e aquilo ali, com a infância que eu tive, com a adolescência que eu tive, que eu me achava feia, eu me achava, né, inferior, aquilo ali, na verdade, me fazia bem. Eu falava assim, nossa, né, eu chamo atenção, né, eu sou uma boa profissional. Aquilo fez com que eu me sentisse bem. E aí, com aquele atropelamento, eu achei que eu fosse morrer. E o rapaz foi e cortou todo o meu cabelo. Quando eu me olhei no espelho, eu tomei um choque. E ele nem precisava ter feito aquilo, para falar a verdade. E eu fui para casa daquele jeito. Eu fiquei 6 meses em casa, afastada do trabalho.
meio perdida. E nessa época eu tinha um namorado, foi o único namorado sério que frequentou a minha casa na época que eu morei no Rio. E ele terminou comigo, inclusive, nessa época aí. Então, parece que a minha vida assim desceu, ladeira abaixo. E eu ficava falando para minha mãe, será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? Porque cada dia eu descobria, eu sentia dores horríveis, principalmente no ouvido, eu sentia muita dor. Muita dor. E isso me criou um trauma de dor que eu tenho até hoje. Qualquer coisa que eu veja que vai causar dor em alguém, eu tenho esse trauma comigo. E nessa época o inimigo me usou mesmo para tentar acabar comigo de vez, porque ele botava na minha cabeça. Hoje eu entendo que foi ele. Na época eu também não sabia. Mas ele ficava fazendo eu ficar pensando, a tua vida vai acabar, a tua vida não é nada, você não tem mais nada, você está feia, você não vai arrumar ninguém, você vai morrer sozinha, você nunca mais vai casar. Eu ficava pensando isso, que eu estava já com uma certa idade, porque eu já tinha 26 para 27 anos, e eu achava que eu já estava ficando velha e eu ia morrer solteira e eu não ia casar mais. E como é que eu vou arrumar um namorado? Porque eu não saio, eu não posso sair, eu estou desse jeito e eu estou horrorosa e não sei o quê. E eu ficava assim. E isso foi me dando uma depressão, e eu cheguei no fundo do poço mesmo. Eu fiquei um tempo assim. E nisso foram acontecendo outras coisas em paralelo a isso. O meu irmão caçula, meu irmão mais novo, é 3 anos mais novo que eu, casou com a minha cunhada. Eu não tinha muito contato assim com a minha cunhada. Claro que eu conhecia a minha cunhada, ele namorou 2 anos com ela, depois ficou noivo, mas a gente se via em alguns momentos, em algumas datas especiais, se falava, mas eu não tinha amizade com ela. E depois que o meu irmão casou, eu criei uma amizade com ela, e hoje ela é minha irmã. E nesse momento ela me viu e Deus a usou para me resgatar. E ela era na época da Igreja Universal. Ela já era evangélica desde novinha. A família dela era evangélica, o meu irmão não, ninguém na minha casa era, né? Na verdade, eu disse que quando eu era criança, né, eu não ouvia muito falar de Deus, né? Vi muito poucas vezes o meu pai mencionar Deus na minha casa. Mas nessa época já era o oposto, já se falava de Deus e de igreja e de Jesus de uma forma negativa pelo meu pai, por causa de várias coisas que aconteceram de escândalos em algumas denominações. Isso repercutiu negativamente na minha casa. Não se soube separar igreja de Deus, né? Igreja de Jesus. Então, tudo lá em casa se voltou para uma coisa negativa. Então, não se podia falar de igreja evangélica em casa de jeito nenhum, que meu pai já falava mal, metia a boca e tudo mais. E a minha cunhada era evangélica, mas meu irmão não era. Meu irmão nem ia na igreja, era mais ou menos parecido com meu pai. Só achava que igreja só queria saber de dinheiro, só queria saber de pedir dinheiro e esse tipo de coisa. Só via esse lado da igreja. Mas a minha cunhada começou a conversar comigo e começou a me mostrar que existia um Deus, que existia um Jesus diferente do que eu conhecia, e me levou para a igreja. E eu fui levada na igreja, uma igreja universal, lá pertinho, eles moravam bem pertinho de mim, junto com ela, e na época não foi muito fácil, porque parecia que eu entrava na igreja e só dava cansaço, só dava dor de cabeça, só queria sair, e ela falava, é assim mesmo, quando vem acima você tem que ficar firme, você vai conseguir. E ela foi falando para mim, e eu fui frequentando o culto, até que eu fui criando mais amizade com ela, fui firmando amizade com ela. A gente, de vez em quando, eu passava o sábado, dormia sábado na casa deles, e a gente ia conversando cada vez mais, e eu olhava para ela e via uma diferença. Eu via que na vida dela existia um Deus. E eu não sabia nem dizer como, porque eu não conhecia como eu conheço hoje, mas eu só via que aquilo que ela sentia era o que eu queria para mim.
porque ela era casada com meu irmão e ela era extremamente feliz. E ela tinha uma vida humilde também. E ela trabalhava o dia todo e chegava em casa, ia limpar a casa, ia lavar banheiro. Cansei de ver ela fazendo isso, e coisas que eu nem fazia, e eu tinha tudo. Nessa época eu ganhava bem, eu tinha uma excelente profissão, eu era nova, eu era independente, eu tinha carro, eu tinha dinheiro, eu tinha tudo. E eu não era feliz. E ela, que era humilde, não tinha nada disso, chegava em casa e estava ali com aquela vida, fazendo aquilo tudo, e feliz, cantando e falando de Jesus para mim. Eu falava assim, eu quero isso para mim. Eu não quero nada disso que eu tenho. Eu não quero ter dinheiro, eu não quero isso aqui, eu quero isso aí. E aí eu falei, eu quero Jesus na minha vida. E ela falou, então aceite Jesus na sua vida. Eu falei, sim, então eu vou aceitar. E a minha conversão foi mais ou menos assim. Na verdade, eu não fui discipulada. Isso hoje eu entendo que faz falta, faz bastante falta. Mas eu fui na coragem. Eu cheguei para o pastor na igreja e falei, eu quero me batizar. Simplesmente assim. Ele falou, tá, eu vou ver um dia para você se batizar. Eu falei, não, eu quero me batizar. Logo, não vou esperar. Não, então tá, então você vem aí semana que vem que eu vou te batizar. Eu falei, sim, tá. Aí eu cheguei lá semana que vem e eu falei assim, eu vou me batizar. Ele falou assim, mas eu não preparei, eu não enchi. Eu falei assim, mas eu vou me batizar, eu quero me batizar. E foi desse jeito aí. E aí, assim, eu me batizei. E fiquei firme. Só que eu fui aprendendo errando, na verdade. Eu fui fazendo tudo que eu sabia que tinha que fazer. Então, era para ser dizimista, eu era dizimista. A oferta era para ser oferta. Você tem que ajudar, eu ia ajudar. Eu ia aprendendo, eu ia fazendo. Eu ia aprendendo, eu ia fazendo. Então, eu pensava assim, Deus quer que eu seja assim, eu vou ser assim. Só que não é fácil, né? Na verdade, a coisa tem que vir de dentro. E às vezes eu ficava, né? Tipo, eu tenho que fazer, mas eu não consigo. E como é que é? Mas a minha vontade era muito grande, muito grande. E eu fui me fortalecendo. E eu ia cada vez mais para a igreja. E aí eu não perdia mais o culto. Eu fui me envolvendo com jovens. Nossa, eu já tinha 28 anos e eu ia no culto lá que tinha um monte de criança. E eu ficava no meio deles. Eu me sentia tão feliz ali e tal. E eles me achavam o máximo. E aquela coisa, eu subia morro lá com eles para poder chamar os jovens na casa. E eu ficava ali. E estava feliz assim. Até que eu resolvi experimentar uma coisa nova. Aquelas besteiras que estavam na minha cabeça foram saindo e eu fui substituindo pela fé. Aquela igreja universal enorme, aquela catedral que tem lá no Rio de Janeiro, vocês já devem ter visto na televisão. Aos sábados tinha um culto lá de lado sentimental, para Deus preparar um marido para você. E era lá que eu ia mesmo, lá no sábado lá. Eu ia lá todo sábado, chegava lá, assim, eu vou. Era um marido abençoado na minha vida, preenchia lá o formulário, eu sou assim, sou assim, sou assim. Aí eles cruzam lá o formulário com os outros lá. Nunca ninguém me chamou para nada, nunca deu certo. Pois é, na hora certa ia acontecer, né? Mas eu ia lá naquele culto, lá, falava assim, vai dar certo, vai dar certo. Aí a minha cunhada falava assim para mim, Simone, eu me lembro, eu não decorei o versículo exatamente como ele está escrito, mas eu decorei da minha forma, naquela época. A frase ficava exatamente assim na minha cabeça. Tudo é possível àquele que crê. Faça a sua parte que eu farei a minha. Esse faça a sua parte que eu falei a mim, eu sei que não está escrito na Bíblia, tá? É uma coisa um pouco diferente, mas na minha cabeça ficou assim. E eu só ficava repetindo isso para mim. Tudo é possível aquele que crê, faça a sua parte que eu farei a minha, faça a sua parte que eu farei a minha. E aí eu resolvi realizar o meu sonho, que era me tornar uma policial que ia trabalhar disfarçada. E eu fui tentar o concurso da Polícia Federal, que ia acontecer no ano seguinte, no ano de 2000. Isso já era em 99. E esse concurso era muito difícil, porque na época, quando saiu o edital, tinham mais de 60 mil inscritos para 300 vagas. São mais de 200 pessoas por vaga.
Mas eu só pensava nisso. Tudo é possível aquele que crê, tudo é possível aquele que crê. Faça a sua parte, que eu falei a minha. Eu falei assim, eu vou fazer a minha parte, ele vai fazer a dele, tudo é possível aquele que crê. Eu só ficava nisso aí, a minha vida era só isso. Eu trabalhava, né, na Polícia Rodoviária, não deixei de trabalhar. Nessa época eu já trabalhava mais interno. Eu assumi o setor médico lá da polícia, então eu não estava mais na estrada. E o restante do meu dia todinho eu só estudava e ia para a igreja. Então, eu estudava e ia para a igreja orar para passar nesse concurso. E eu fui fazer essa prova tendo certeza que eu ia passar. E eu fui fazer o concurso na certeza que eu ia passar, que uma das vagas era minha, e fui na fé mesmo, pela fé. E foi Deus que me fez passar. Passei em todas as etapas, fiquei firme, glorifico a Deus por isso. E foi assim que eu fui parar lá em Rondônia, numa cidadezinha, fui para a academia de polícia, né, claro, antes em Brasília, fiquei 4 meses lá, algumas coisas aconteceram, né, mas se eu for detalhar tudo o que aconteceu, por 2 cultos aqui inteiros falando, mas a minha vaga foi lá em Rondônia, lá em Vilhena. E eu fui para lá com essa fé, dessa forma aí, foi o primeiro auge da minha fé, digamos assim. Eu estava com uma fé inabalável nessa época. E eu fui para lá assim. Só que quando eu cheguei lá, eu fui procurar a minha igreja, que era a Igreja Universal. Foi a primeira coisa que eu fui fazer. Eu era da Igreja Universal, né? E eu tive uma decepção lá com a igreja. Eu ouvi umas coisas que eu não gostei, na verdade. Envolveu outros assuntos. E eu me decepcionei. Eu pensei assim, mas essa igreja não está legal aqui, falando isso, não está certo. E eu acabei me afastando. E com correria de trabalho, lá você trabalha muito na rua, você vai muito para o meio do mato, porque você trabalha muito com tráfico de droga e tudo mais, né? Nem sempre eu conseguia ir, mas eu me afastei dessa igreja e acabei indo procurando outra, assim, fixa. Eu ia esporádico. E eu achava, nessa época, que eu ia conseguir manter a minha fé, a minha firmeza, sozinha. Eu achava que eu ia orar em casa e que eu ia continuar lendo a Bíblia e que eu ia ficar do jeito que eu era, sozinha, eu e Deus, e não precisava da igreja, já que a igreja tinha me decepcionado, não precisava ir lá. Só que não é bem assim que funciona, né? Hoje eu sei que não é assim. A gente precisa, sim, da igreja, precisa de uma igreja boa, que acompanhe a gente também. E não deu outra. Foi passando o tempo e eu acabei me afastando. E quando eu cheguei lá também, que foi uma mudança radical na minha vida, eu saí do Rio de Janeiro e chegar numa cidadezinha tão pequena, tão diferente, tão sem nada para fazer, digamos assim, eu tive um período que eu fui empolgada, porque eu ia morar sozinha, eu ia ter uma vida minha pela primeira vez, eu já tinha quase 30 anos, eu ia fazer 30 anos lá, mas, ao mesmo tempo, logo depois eu caí na real. Eu pensei, nossa, eu estou sozinha. E eu tenho 30 anos. E aí, agora que eu não caso mais mesmo aqui, eu vou ficar sozinha aqui. O que eu vou fazer nessa cidade desse jeito pequenininho assim? E aquilo foi me deprimindo, na verdade. Eu acabei me afastando da igreja, acabei me deprimindo. Teve um período, eu fiquei uns 6 meses, 7 meses, que eu só chorava. Eu trabalhava e chorava. Falei assim, como é que eu vou sair daqui agora? Eu não posso jogar tudo para o alto, eu lutei para estar aqui. E eu não posso simplesmente abrir mão disso daqui, eu vou ter que esperar a hora certa de sair, vai demorar. E aí, nisso, eu passei esse período aí bem triste, bem deprimido, e acabei mudando, me afastei de Deus, tive um período afastado e fui viver no mundo de novo. Aí fui me divertir. Comecei a sair com os colegas, comia, bebia, saía de noite para bar, só tem um, né? Só tinha uma danceteria, um bar, mas todo mundo ia para os mesmos lugares, mas era assim lá. Então, como sempre, eu tinha muitos amigos, aonde eu ia fazer amigos, né? E comecei a viver a revelia. E eu não vou dizer que eu me afastei, que eu esqueci que Deus existia, não é isso. Mas era como se aquilo que eu sentia antes tivessem colocado um pano em cima, eu tivesse uma tampa de uma panela
panela, estava dentro da panela, assim, tamparam a panela, ficou lá, e eu simplesmente não sentia que aquilo ali era grave que eu estava fazendo. Era como se eu não ligasse que eu estava fazendo aquilo. Estou vivendo, simplesmente eu estou vivendo. Estou aqui. E aí, quando chegou um momento, e Deus cuidando de mim. Hoje eu sei, nossa, mas Deus não desistiu de mim, né? Deus está ali cuidando de mim, pensando, meu Deus, Ele está lá, né? Olha só, o que ela está fazendo, né? Desviada desse jeito, vou ter que chamar ela de novo, né? Aqui, né? Na orelha, né? Quando eu cheguei num ponto que eu já tinha me divertido bastante, aquilo ali já tinha perdido a graça, eu resolvi ir embora, eu ia entrar na justiça para poder pedir uma vaga em outro lugar, que eu queria sair de lá, já tinha praticamente 2 anos que eu estava lá. E quando eu estava decidida a fazer isso, eu conheci meu digníssimo esposo ali. E a gente se conheceu, começamos a namorar rápido, para falar a verdade, e não foi uma coisa assim muito nos moldes cristãos, porque logo que nós começamos a namorar, nós já passamos a morar junto. Eu morava sozinha nessa época e a gente começou a morar junto. E Deus foi tão bom que, apesar assim, de parecer que não foi no molde certinho, mas estava tudo preparadinho, porque Deus preparou para mim uma pessoa que não estava na presença dele, mas que a família todinha era da Assembleia de Deus ali, evangélica, só esperando a gente se juntar para poder chamar a gente para o lado certo de novo. E foi isso que aconteceu. A gente se conheceu, a gente passou a morar junto. Junto com esse pacote veio uma bênção, que foi o meu filho ali, que tinha 6 anos na época, que é filho do meu esposo, morava lá com a minha sogra na época. E a gente ficou noivo alguns meses depois e compramos a nossa casinha lá. Ainda fiquei mais 2 anos em Rondônia depois disso. E casamos. Quando eu engravidei do Lucas, nós casamos oficialmente lá. E viemos para cá, porque o meu desejo sempre foi sair de Rondônia e vir mais para perto dos meus pais, que eram muito longe, né? Lá eram 3.000 quilômetros do Rio de Janeiro, os meus pais já não viajavam para lá. E nós viemos parar aqui em Maringá. E daqui já tem várias histórias. Viemos para cá, eu já não estava mais na Igreja Universal, né? Na época que nós casamos, né? Considero que nós casamos. Eu já conheci a minha sogra, que era da Assembleia. Lá em Rondônia, eu não fui para a Assembleia. Lá a Assembleia é um pouco diferente daqui, é bem rigorosa, bem rígida. Mas eu fui para a Igreja da Graça, que era um pouco parecida com a Igreja Universal. Já fui voltando para a igreja, já levei meu filho junto comigo. E quando a gente veio para Maringá, nós viemos para cá e aqui a gente não tinha família. E na época o meu esposo trabalhava bastante, viajava bastante, então eu ficava sozinha, eu, o Thalisson, que tinha 8 aninhos, 8 para 9 anos, e o Lucas, bebezinho, recém-nascido, novinho. E eu acabei, na presença de Deus, não indo para a igreja. Eu fiquei um bom período sem frequentar a igreja assim, assiduamente. A gente ia, mas não era aquela coisa, não éramos membros de nenhuma igreja. Íamos, assistíamos um culto, aí passava uma semana, 2, não ia. Era assim, não era aquela coisa muito firme, sabe? Até que o Lucas, ele, pequenininho, começou a apresentar alguns problemas de saúde. O Lucas foi uma criança com muitos problemas de saúde. Agora o tempo está passando ali, então eu vou tentar focar nas bênçãos assim, maiores mesmo. O Lucas nasceu com muitos problemas de saúde. Ele nasceu com problemas sérios, bem graves, de asma, de bronquite, de infecções de garganta e de alergias. Ele não podia comer ovo, não podia tomar leite, não podia comer nada com corante. E esse menino ele ficava constantemente em hospital e tomando antibiótico e fazendo tratamento. A minha vida era carregar para o médico e chorar e tratar e desesperar e esse tipo de coisa. E a gente orava. Eu orava e a minha sogra teve um período que morou aqui e a gente orava e ela orava e eu não entendia, eu fazia tudo certo,
Pensava, mas eu estou cuidando, eu cuido, eu trato, eu dou o remédio. Por que isso está acontecendo? Por que está acontecendo? E o médico falava, não dá mais para dar remédio para ele. E eu falei, não, mas eu não quero internar meu filho, mas por que isso acontece? Deus, por que acontece? Eu estou fazendo tudo direitinho. Até que eu ouvi da minha cunhada, novamente, falei assim, Simone, Jesus morreu na cruz e carregou com ele todas as nossas enfermidades. E alguma coisa está errada aí. E você tem que orar com mais fé. E você, a responsabilidade é sua e do seu esposo. Então, você tem que se empenhar mais nessa oração e com fé verdadeira. E eu ouvi aquilo assim e falei assim, então E nessa época, eu estava na sede, eu já tinha ido para a Assembleia, porque a minha sogra era da Assembleia, eu fui para lá, não era membro de lá, mas ia lá, estava tendo o culto da Quinta da Vitória, com o pastor Daniel Ramos. E eu comecei a fazer uma campanha de oração nesse culto, para a cura do meu filho. E algumas semanas depois, eu recebi uma mensagem de um outro pastor, o pastor Wellington. E ele olhou para mim e disse assim, a bênção que você pediu, você já recebeu. E ela vai durar até quando a sua fé durar também. E eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus, será? Será? Sabe assim, quando você acredita, mas você fica com medo? Será que é? Porque foram tantos episódios. E eu vim para casa pensando, mas não é. Mas não é. E aí eu tive a confirmação que houve duas viradas de tempo, depois, assim, de calor para frio, de repente, era tiro e queda, era virar o tempo e ele arruinava. E o meu filho não teve mais nada. E aí, na quinta-feira seguinte, caiu bem no dia 10 de junho, que era o dia do meu aniversário, numa quinta-feira, e eu fui para a igreja testemunhar a cura do meu filho. E de lá para cá, ele nunca mais teve nada. E ele já passou por vários episódios que vai parar em médico que não conhece a história, e o médico vai lá e passa lá uma inalação, e eu chego em casa, eu simplesmente rasgo a receita, porque eu já falei para o meu esposo várias vezes, o Lucas nunca mais vai fazer uma inalação, porque a minha fé nunca vai desaparecer. E eu recebi essa mensagem, e nunca mais fez. E de lá para cá foram muitos episódios de cura. Ele não tem mais nenhum tipo de alergia. Com 2 anos depois, ele precisou fazer uma cirurgiazinha simples de um outro problema que ele nasceu, era congênito de androcele, mas o médico queria operar a garganta dele, porque ele tinha muitas infecções de garganta, e a gente não queria fazer isso. E aí a gente ficava em dúvida, a gente vai operar, não vai operar? Eu falei assim, Kim, vamos fazer um propósito, até a data tal, se ele tiver de novo, a gente opera. Se ele não tiver, é porque Deus curou. E ele nunca mais teve uma infecção de garganta. Isso ele tinha 6 anos, ele tem 13 anos hoje. Sabe o que é uma criança nunca mais ter nenhuma dor de garganta de precisar tomar um remédio? Então, eu louvo a Deus por isso. E foram vários episódios, vários testemunhos que eu tenho para dar. O Lucas era pequenininho, eu tinha mania de colocar... Ele estudava numa escolinha e eu morava no bairro, assim, tinha que cruzar a Avenida Brasil, naquele pedaço que não tem tanto movimento, porque não tem lojas ainda ali na Operária, morava ali naquele bairro. E eu tinha mania de botar ele no meu colo e só atravessar o carro. Eu olhava bem, não via ninguém, atravessava o carro assim. E numa vez eu estava indo para lá, estava chovendo, e eu bati com o carro nesse cruzamento. Quando eu fui, eu não estava com ele ainda, não tinha chegado na escola, mas estava na porta da escola. E eu bati com o carro, e eu até desloquei o meu ombro, eu tenho um problema no ombro até hoje, por causa disso, meu ombro sai do lugar. E o Joaquim estava em São Paulo, e eu estava sozinha, e o Thales era pequeno, e o Lucas na escola, e eu não sabia o que fazer, e eu tinha que ir para o hospital, essa loucura toda. Mas, enfim, quando chegou de noite, que eu olhei para mim e eu vi o meu ombro fora do lugar, com aquela tipóia, e a minha perna aqui, ela estava toda roxa, mas roxa de preto, não era nem roxa, era preto mesmo, que eu caí em mim e pensei, se o meu filho estivesse no meu colo, o que tinha acontecido? Aí eu glorifiquei a Deus e eu disse, eu nunca mais vou fazer isso.
né? Nunca mais no meu carro ninguém anda sem cinto. Pergunta para ele. Eu encho o saco dele, coloco cinto. No meu carro ninguém anda sem cinto de segurança, porque são livramentos que Deus dá. E só quando a gente tem a presença de Deus dentro da gente que a gente percebe, porque quando a gente não tem, a gente não sabe. E aí, quando eu fui convidada pela pastora para dar esse testemunho, ela falou para mim, vai lembrando das coisas que já aconteceram e vai anotando. Gente, isso aqui foi só um pouquinho do que eu anotei. Eu acho que eu não falei um terço aqui, porque não dá tempo de falar. Mas é que aí me ajudou a ir lembrando de coisas que eu pensei assim, nossa, mas quanta coisa Deus já fez por mim, e eu nem conhecia Ele de verdade. E eu só vou colocar uma coisa, porque eu acho importante, quando eu falei que o discipulado, que eu não fiz discipulado, e que eu acho importante, que é importante, porque depois de tanto tempo de convertida, eu me vi numa situação, 2 vezes, que pessoas perguntaram coisas para mim que eu não soube responder. Uma vez eu estava no meu trabalho, lá na Polícia Federal, lá em Rondônia, e um colega virou para mim e disse, mas o Jesus morreu na cruz, para quê? O que adiantou ele morrer na cruz? E eu sabia, mas eu não conseguia falar, eu não conseguia explicar. E eu pensei, nossa, mas como é que eu vou explicar? Na época eu não tinha esse conhecimento, eu não estudava, eu não conhecia, eu só tinha fé, entende? E o meu pai também uma vez falou comigo, ele disse que na época de Moisés matou muitas pessoas em guerra. Então como é que se pode falar bem de Moisés? Eu não conseguia explicar para o meu pai o que era aquela época, o que significava aquilo. E isso me levou a querer aprender. E quando eu disse que as coisas começaram a mudar de uns anos para cá, começou mesmo com um curso que eu fiz, que foi Mulher Única. E eu agradeço a Deus ter conhecido a nossa irmã Terezinha ali, que foi minha professora do Mulher Única. Eu comecei a aprender ali naquele curso. Eu fui aprendendo muitas coisas de como ser uma mulher cristã com ela naquele curso. O que é ser uma boa esposa, uma boa filha, uma boa serva do Senhor. Coisas que estão escritas aqui na Bíblia, que se bobear eu li a Bíblia, mas eu nem consegui entender, nem consegui enxergar o que estava escrito aqui. E a gente tem que ter esse conhecimento, né? E de lá para cá foi assim, eu fiz o curso, depois eu fui fazer a ETAD, já tem 4 anos, eu estou me formando na ETAD agora, no início do ano que vem, faltam só 2 livros para eu terminar, o médio já. Fomos um período professores de pré-adolescente lá na sede. Com o fato de eu ser professora de pré-adolescente, eu fui estudar para poder ensinar para os meninos, para os alunos. Então, a gente vai estudando, isso tudo vai fazendo a gente amadurecer. Mas uma das coisas que eu acho mais importante para eu encerrar, tudo isso que eu vi, que Deus cuidou de mim, que Deus teve tanta paciência comigo e ainda tem, porque eu estou só começando nesse amadurecimento cristão. Que Deus tem tanta paciência comigo, cuida tanto de mim, tem tanto amor comigo, me faz querer ser uma pessoa assim com os meus irmãos. Então, o que eu busco hoje na minha vida, eu sou uma pessoa muito abençoada, muito mesmo abençoada hoje. Eu tenho uma família maravilhosa que está ali. Eu hoje consigo entender os meus pais e os meus irmãos, o que eu tive na minha infância, que na época eu não entendi, eu consigo entender o lado deles. Eu sou abençoada financeiramente, profissionalmente. Eu tive o privilégio de me aposentar cedo. Hoje eu sou aposentada da Polícia Federal, com a minha idade. Isso não, é uma bênção na minha vida. Então, eu consigo ficar em casa e cuidar do meu filho menor, coisa que o meu mais velho não teve. Eu tinha que deixar com empregada, com outras pessoas. Então, eu sou uma pessoa muito abençoada. Mas nada disso tem importância se a gente não consegue exercer o nosso lado cristão na vida dos outros, que é o verdadeiro evangelho. Então, a gente tem que se espelhar em Jesus, na nossa vida, para a gente tentar pensar em ser igual a Ele. Não é nem tentar ser igual a Ele, porque a gente não consegue, mas tentar pensar em ser igual a Ele. Então, a paciência que Deus tem comigo, eu tenho que ter com o meu irmão. O amor que Deus tem comigo, eu tenho que tentar ter com o meu irmão também. O cuidado eu tenho que tentar ter com o meu irmão, com o meu próximo. Então, isso tudo aqui
serve para eu tentar ser uma pessoa melhor dessa forma. E é isso aí que eu estou buscando. E eu tenho aprendido muito aqui, depois que eu vim para a igreja aqui, com o pastor Anderson, com a pastora Elisângela. Louvo muito a Deus por ter conhecido eles. Não foi à toa que a gente veio parar aqui também, não foi por acaso, foi um acontecimento que há 1 ano atrás a gente veio parar lá na Vila Nova e houve uma transformação na minha casa, porque nós estávamos bem afastados da igreja, descontentes e tudo mais. E hoje eu tenho ali o meu filho servindo a Deus junto comigo, o meu mais velho, o meu pequenininho ali que eu estou fazendo a cabeça, que se Deus quiser, em breve ali vai estar aí junto com os jovens, o meu esposo ali que está entregue a Jesus, coisa que até um tempo atrás não tinha acontecido. E é só o início da caminhada aí cristã. Então, agradeço às irmãs e numa próxima oportunidade eu tenho aí muito mais para contar. Amém? Glória a Deus, né, irmãs? Cada testemunho, irmãs, edifica a nossa vida, né? A gente pode ver o quanto que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, né? Glória a Deus. Eu quero chamar a irmã Terezinha, que vai orar agora pela amiga dela. Quero chamar o esposo também da Simone, os filhos, para a família vir aqui. E a irmã Terezinha vai fazer essa oração para vocês. Paz do Senhor, queridos. Olha, a Simone é uma pessoa muito especial. É um mistério nosso. A Simone, queridos, ela é uma pessoa absolutamente sincera em tudo na vida dela. Cada vez que ela posta uma mensagem lá no círculo de oração, ou cada vez que ela posta alguma coisa lá no seu Face, você pode crer verdadeiramente que foi do coração. Ela não se importa em agradar por agradar. Ela é absolutamente sincera. Isso é uma das coisas que eu admiro demais na minha amiga Simone. Sinceridade absoluta, afeição sincera. Porque há muita afeição mentirosa por interesse. Mas, para a glória de Deus, pelo caráter dela e por Deus na vida dela, a Simone tem uma afeição sincera. E um desejo verdadeiro mesmo agora de servir cada vez mais a Cristo, a igreja e a sua família, né, Simone? Para a glória de Deus. E eu amo demais esta família, a minha amiga Simone, e que alegria quando ela foi congregar conosco e estar conosco, né? Para somar. Que Deus nos ajude nesta caminhada, né? Não é fácil, né? E Deus está conosco, nos ajudando e nos capacitando a servi-lo. Vamos orar, então, em favor desta família, queridas. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos. Nós te rendemos graças pelos teus grandes feitos, Senhor, pela sua misericórdia, oh Deus, pela tua compaixão, pelo teu amor leal conosco, Senhor. Nós nem merecemos, e o seu amor nos constrange. Nós ficamos constrangidos diante do teu amor, que não desiste. O seu amor leal nos constrange, Senhor. E nós te rendemos graça, nós te adoramos, nós glorificamos e exaltamos o teu nome, que é sobre todos os nomes, Senhor. Nós pedimos perdão também para o Senhor nesta noite, das nossas falhas, dos nossos pecados. Tem misericórdia mais uma vez. Nos ajuda, Deus, a vencer o mal, a vencer o pecado e a te servir com sinceridade cada dia mais, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos unir a nossa fé nesta noite e interceder em favor da Simone, a tua filha, Aralabachou, Aramassai. Que o Senhor cuida com tanto amor, com tanto zelo, que o Senhor já fez grandes coisas e tem feito cada dia e fará para a glória do teu nome. Nós queremos interceder em favor da vida da Simone e pedir humildemente que o Senhor realize o desejo do coração dela, aquilo que ela pede em secreto, aquilo que só o Senhor tem ouvido nas orações dela. Realiza, cumpre, Senhor, para o louvor da tua glória, Pai. Senhor, continua guardando esta família tão preciosa da Simone.
o Joaquim, o Thalisson, o Lucas. Guarda-os de todo mal, abençoa, prospera, completa a sua preciosa obra, Pai. Em nome de Jesus, continua guardando esta família, Pai, capacitando-os cada vez mais. Nós te louvamos por essa série de testemunhos, Senhor. Nós te louvamos pela vida da irmã Elisângela, Senhor, que acatou esse desafio, Senhor, dessa série de testemunhos que tem tanto nos edificado e o teu nome tem sido glorificado, Senhor. Continua guardando, instruindo a Elisângela em tudo, Pai. Em nome de Jesus, guarda os nossos pastores, Pai. Abençoa-os, Pai, com toda sorte de bênção, Pai. Nós pedimos também a tua bênção sobre as nossas vidas. Cada um de nós aqui nesta noite somos completamente dependentes de ti. Age, Pai, em favor das tuas filhas, dos teus filhos que estão aqui hoje, Senhor, com aquilo que eles precisam, que necessitam, Pai, e o Senhor conhece. Abençoa-nos com a tua paz, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, né, igreja? Nós louvamos o Senhor por este culto maravilhoso, por esse testemunho, né, que edifica as nossas vidas, né? E que o Senhor possa abençoar cada uma de vocês, aquelas que vão ficar para o ensaio, né? Vem aqui para frente que nós vamos ensaiar. E os demais estão dispensados, né? Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês em nome de Jesus, amém? E a irmã Elisângela pediu as nossas orações. Esteja intercedendo para eles, por esta viagem, que Deus possa abençoar eles muito e trazer em paz para os nossos lares, amém? Deus abençoe.